Olá, bom dia. Estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. A Espanha vai suspender as restrições para voos do Brasil e da África do Sul, mas vai impor uma quarentena de 10 dias para esses viajantes. A medida vale a partir de amanhã. Os familiares de cidadãos espanhóis e que têm visto de longa duração, incluindo estudantes, que tiverem a cartela de vacinação completa, um teste negativo ou de contágio recente de Covid-19, poderão entrar no país. Desde fevereiro estava proibida a chegada de voos dos dois países. O Brasil registrou mais de 20.500 novos casos da Covid-19 em 24 horas. A média móvel de mortes continua menor desde janeiro. O Ministério da Saúde confirmou mais 464 mortes por Covid-19 neste início de agosto. Com o registro, o Brasil chegou a 556.834 vítimas da doença. Foram contabilizados 20.503 novos casos em 24 horas, totalizando mais de 19.938.000 diagnósticos de Covid em toda a crise sanitária. A média de mortes pelo coronavírus em 7 dias é de 987 vítimas diárias. O número é o mais baixo desde 20 de janeiro deste ano, quando estava em 981. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi 20% menor e aponta tendência de queda. A média diária de novos casos está em 35.671 diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de menos 12% em relação aos casos registrados na média há 2 semanas, o que indica estabilidade. No mapa que mostra a evolução da pandemia por regiões, apenas um estado apresentou alta nas mortes, o Rio de Janeiro. Em estabilidade estão 8 estados. E em queda hoje estão 16 unidades da federação: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. 2 estados não atualizaram os dados hoje: Amapá e Rondônia. Agora um balanço da vacinação. O Brasil já aplicou mais de 142.598.000 doses de vacinas até agora. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, o número de brasileiros que tomaram a primeira dose já passou de 100 milhões, enquanto mais de 41.599.000 pessoas tomaram a segunda dose. Até agora, entre os estados que mais aplicaram a primeira dose estão São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. E para encerrar essa edição, dados do IBGE mostram que o trabalho informal cresceu 40%. Já a taxa de desemprego ficou estável em 14,6%. Foi a segunda taxa mais alta da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, iniciada em 2012. Vamos conferir na reportagem. A economia brasileira segue tentando se recuperar dos prejuízos causados em decorrência da pandemia da Covid-19. Com o avanço da vacinação e a retomada das atividades econômicas, as pessoas estão voltando a procurar emprego e recorrendo cada vez mais à informalidade. Os dados da PNAD contínua pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostra que a taxa de informalidade vem crescendo desde maio do ano passado, após o impacto inicial da pandemia. Hoje, o Brasil tem 34,7 milhões de pessoas na informalidade, 40% do número total de trabalhadores. Ainda falta trabalho para 32,9 milhões de brasileiros. O professor de economia do IBMEC Brasília aponta que a falta de emprego indica que o mercado está demorando para reagir. Como nós podemos verificar, a gente teve uma recuperação ali do emprego, mas o cerne dessa recuperação está no segmento da informalidade, né? A recuperação do emprego formal ela é mais lenta, né?
E isso é facilmente justificável pela questão dos custos, né? E pela questão de que há muitas incertezas ainda, né? No campo da recuperação da economia, né? É aquela mão de obra, né? Que se reinventou, né? Quem perdeu um emprego, quem perdeu renda, e principalmente do setor de serviços, que foi o mais atingido, né? Eles buscaram alguma atividade na informalidade por questões estruturais do país, né? Dado que você tem o custo Brasil, você tem tributação inadequada, então são pequenos negócios, pequenas indústrias caseiras na informalidade que passaram a gerar renda, né, para a família. No mercado, poucos segmentos buscam trabalhadores de forma expressiva. Assim que começou a pandemia, eu fiquei desempregada e então assim, decidi trabalhar por conta própria, porque, né, com tudo fechado, não tinha onde, né, procurar emprego, então assim, vamos trabalhar na rua, que é o melhor, não tem limitações, né, na rua. E hoje a gente produz almoço na parte da manhã e tem um mês que a gente está vendendo caldo aqui na parte da noite. De acordo com o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 14,6% no trimestre encerrado em maio. Isso significa que quase 15 milhões de pessoas buscam uma oportunidade de trabalho. Em um ano, houve aumento de 2 milhões de desocupados no país. Já o nível de ocupação ficou em 48,9%, que indica que menos da metade da população em idade laboral está inserida no mercado formal de trabalho. De acordo com o seu esforço, para a sua meta, sua cota, há a possibilidade de você ter um recurso, comparando hoje com a contratação, como se fala, de emprego de acordo com as suas qualificações. Já tem mais de 10 anos que eu trabalho aqui já. E comecei a trabalhar por conta própria porque não tinha emprego, né? Aí a gente vai melhorando, aumentando o negócio e sempre fazendo melhor, né? Já que já tá na chuva, né? Tem que se molhar. Nesse período de pandemia, tá mais difícil ainda conseguir um emprego formal, né? No meu caso, já passou de 50. Aí também já tem um pouco de rejeição. Com a melhora dos números da pandemia no Brasil e a recuperação gradual da atividade econômica, o indicador de incerteza da economia, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, recuou 3 pontos de junho para julho deste ano. Com isso, o indicador chegou a 119,3 pontos, retornando ao nível de maio de 2021. A pesquisa da PNAD, divulgada pelo IBGE, também mostrou que o número de trabalhadores ocupados no mercado aumentou em 772 mil no trimestre. O trabalho por conta própria foi a única categoria que cresceu até então. Em um ano, o Brasil ganhou quase 2 milhões de trabalhadores por conta própria. O país perdeu 1,3 milhão de carteiras assinadas em um ano. Já o número de trabalhadores sem registros de trabalho aumentou em 586 mil no período. E o número de empregadores foi reduzido em 311 mil no período de um ano. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã na edição das 10 horas. Eu espero você. Até mais.